Bom dia, gente bonita. Bom dia, gente feia. Ô Alex, você falou que não tinha gente feia. Mas o que eu gosto aqui é que a gente sempre encontra gente bonita. Gosto muito de participar dos eventos da Jumap. Como o Alex disse, a primeira vez que eu tive contato com a Jumap foi com a Cajumer. Acho que foi em 2008, né? E foi lá em Curitiba. Ainda fiz um papel lá de DJ Carrão. Talvez até tenha alguém aí que era pré-adolescente naquela época. Depois fiz outra Cajumer aqui no circo, na tenda lá. E eu fiz um Dr. Einstein lá, foi um negócio engraçado também. E depois eu cresci, né? Fiquei mais sério, comportado. Aí o pessoal resolveu me chamar para ir para Gramado já, né? Tudo bonito, para falar com jovens adultos. Mas estamos aqui de novo para falar com vocês. 90 anos de Jumap, mas quantos anos, hein? O ano passado enterrei o meu avô com 94 anos. É ano pra caramba. E o meu avô, ele foi um cara, ele foi convertido pela minha bisavó. E tem uma história muito legal, porque quando fala nessa história de 90 anos, isso é um legado, esse legado está sendo passado para vocês. Quando eu fiz o velório do meu avô, eu entendi o legado do meu avô, que passou para o meu pai, que depois está passando para mim, e que eu tenho que passar para os meus filhos. E de alguma maneira hoje eu também posso abençoar vocês. Há um legado, há um evangelho que nós precisamos continuar repartindo. Eu quero mostrar para vocês, o Jô vai me ajudar aí, Jô, você já está a postos. Quero apresentar para vocês a minha família. Apareceu a foto da minha família aí? Então, tudo que eu vou falar aqui, eu combinei com eles antes. Eles estão sabendo de tudo. A minha filha Marina falou assim: pai, você falou que não ia falar de mim. Eu falei: é verdade, filha, eu não vou falar de você nas mensagens, eu vou falar de você antes da mensagem. Isso a gente não tinha combinado, então agora passou. Mas eu tenho a Marina, como minha filha mais velha, o Henrique, 10 anos, eles estão num acampamento de carnaval agora. O Henrique está participando do seu primeiro acampamento de carnaval. Na nossa igreja eles fazem um acampamento agora de pré-adolescentes, né, juniores e adolescentes. E para mim, eu vendo vocês aqui orando e de joelhos, naquele momento de joelhos, eu também ajoelhei ali e orei pelos meus filhos, que também possam estar sendo impactados pela palavra. E Deus me deu uma bênção muito especial, uma mulher de Deus, que até a mãe dela já sabia que ela seria uma mulher que valeria por 3, tanto que deu 3 nomes para ela: Daniela, Paula, Regina. É uma mulher muito brava. Mas é também uma pessoa que eu amo muito, que manda beijos, porque ela conhece alguns de vocês, que ela esteve comigo também lá em Gramado, e diz que está orando por vocês, que vocês aqui também tenham um tempo abençoado. E quando vocês lembrarem, orem por nós, pela nossa família, pelo nosso ministério, porque eles tem sido bênção na minha vida também. Mas tem outras coisas. Pode passar a próxima foto, João? Essa é a cidade que eu moro. A cidade que eu moro é Vinhedo. E quando você entra em Vinhedo, tem um portal, tem 4 bandeiras. Uma das bandeiras é a bandeira do Brasil, a outra bandeira é a bandeira paulista. Tem uma bandeira branca, que é a bandeira de Vinhedo, e o pessoal lá é puxa-saco dos italianos, puseram uma bandeira da Itália, né? Fizeram 4 postes, tinham que pôr uma 4ª bandeira, aí colocaram a bandeira da Itália, porque na verdade a cidade tem uma história de imigração italiana e de cultivo de uva, então por isso a cidade chama Vinhedo. É a cidade onde está o Hopi Hari, alguns de vocês já ouviram falar, mas olha, não vão no Hopi Hari, o Hopi Hari está caidaço, está muito ruim. Vão na nossa igreja, Igreja Batista Água Viva, a nossa igreja está bombando. Está muito mais legal. A gente tem um espaço lá para jovens chamado Lighthouse, com um culto para jovens. Então, passeando por Vinhedo, passeando ali pela região de Campinas, vocês serão bem-vindos. E aí no primeiro plano tem o 5º elemento da nossa família, o mosqueteiro, é o Fusca, né? É o meu carro pastoral. É aí que eu ando com o Fusquinha para cima e para baixo. Aí ele está conversando aí com os amigos velhos dele aí, num encontro que teve de carros antigos por lá.
Mas esse um pouquinho da minha história para contar para vocês. O Alex foi embora, mas não está contando 45 minutos ainda não, né? Eu posso continuar aqui, estou só na introdução. Mas acampamento para mim é uma coisa muito legal. Eu gosto desses ajuntamentos. Eu estava vendo vocês cantando aqui, lembrando da minha época. Eu já fui pastor de jovens também. Já fiz essas loucuras de reunir 600 jovens juntos. E eu fico olhando essas barracas, tudo assim. E eu fico vendo como eu já estou velho, né, para essas coisas. Mas tinha uma coisa que acontecia comigo em acampamento. O acampamento sempre foi um lugar para mim de fortes emoções. Nenhum acampamento era igual, sempre tinha algo que acontecia, mas eu também colaborava às vezes para que isso tivesse fortes emoções. Volta e meia nos acampamentos eu chegava apaixonado, eu chegava assim, gostando de alguma guria, de uma menina, e eu tinha o péssimo hábito de chegar nos acampamentos, nos congressos assim, e tentar conversar com a menina e falar para ela que eu gostava dela. Nunca foi uma coisa muito boa. Não façam isso, gente. Se você não foi homem suficiente de fazer isso até agora, não faça agora. Você devia ter feito antes de ter vindo para o congresso, porque isso pode atrapalhar tudo. E uma das histórias que eu lembro, eu estava já na equipe dos jovens da mocidade, tinha um pastor, eu era da equipe da liderança, mas tinha uma menina junto comigo na equipe da liderança que eu estava assim, ligado nela. Apaixonado é a palavra certa. Eu falei, eu vou falar com ela no acampamento, lá no congresso e tal. Eu acho que era de carnaval também. Aí tomei coragem, não consegui no primeiro dia, no segundo dia encontrei, conversei. Papo vai, papo vem. Aí é aquela história que as meninas falam e os meninos não entendem nada, né? Porque falou e eu só sei que ela não quis namorar comigo. Eu só entendi isso. Porque falou assim, Fábio, você é legal, eu gosto de você, você é meu amigo, você não sei o que, tudo de bom. Mas eu sei que eu fiquei péssimo, eu fiquei arrasado. Foi uma conversa assim, no final da tarde, começo da noite, e eu fiquei assim, e eu sempre fui um cara que tentei fazer as coisas tudo certinho. Então, de alguma maneira, aquilo que eu contei, nasci na igreja, e eu tentava fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, mas eu caí numa religiosidade, eu tentava ser um religioso para agradar a Deus. E eu tentava fazer as coisas certas para que Deus me abençoasse, e uma das bênçãos que eu queria que Deus me desse era uma namorada. Aí naquele dia eu fiquei muito bravo com Deus, fiquei bravo demais, falei assim, se Deus, Ele não é justo, porque eu faço tudo certo, eu só quero uma namorada, e Deus não me dá isso, não sei o que, eu fiquei muito bravo. A janta não tinha gosto de nada, a comida, eu saí, vim embora, fui para o meu quarto, aí eu chorei pra caramba, e eu falava alto, chorava, falei assim, eu não quero mais saber de ser crente, não vou ser mais crente, eu vou sair daqui, eu vou cuidar da minha própria vida, e falava desse jeito assim, não quero mais saber de você, que você não sabe de nada, você não faz o que eu quero. Nessa hora entrou 3 caras dentro do quarto, os 3 cavaleiros do Apocalipse, lá, os meus amigos. Um deles era meu irmão, que eu tenho 2 irmãos mais novos, meu irmão do meio, um amigo meu que hoje é o pastor de jovens na igreja que eu estou, o Renan, e um terceiro é um amigo cearense, hoje ele mora também em São Paulo, Felipe. E eles chegaram, e não era para ter ido lá para o quarto, porque era a hora da janta, e eles chegaram lá, e eles me viram chorando. Aí eu falaram assim, Fábio, por que você está chorando? Eu falei, porque Deus não faz o que eu quero, não sei o que, eu só queria namorar, e a menina não sei o que, me enrolou, falou, e eu só chorava. E é interessante como Deus vai falando através dos nossos amigos, porque eu tinha um amigo, o Renan, ele só chorava também, eu chorava, ele chorava, e então assim, eu me identificava com ele assim, no choro dele. Ele não me disse nada, mas chorava junto. O meu irmão, porque é irmão de sangue, não tem máscara, né? É uma pessoa extremamente sincera. Ele falava assim, para Fábio, de chorar, vamos para frente. Eles me chamam de Fabinho, aí em São Paulo até hoje. Para Fabinho de chorar, vamos viver a vida, segue o jogo, né? Seja homem, desse jeito assim, querendo me levantar. E o terceiro, o Felipe foi o cara assim, que sarou meu coração, porque ele falou o seguinte, Fabinho, cara, olha, eu só queria que você soubesse uma coisa, você é um cara legal pra caramba, você merece uma pessoa, eu só queria que você soubesse uma coisa, Fabinho,
Se eu fosse menina, eu namorava com você. Essas são as histórias de acampamento. E eu vou continuar essa história depois. Essa história, na verdade, ela tem um final, mas eu não vou contar ela hoje. Então, se você estiver aqui na minha última mensagem, eu vou continuar essa história. A história que eu quero falar para vocês, agora eu vou contar 45 minutos. A história que eu quero compartilhar com vocês é a história de Sansão. Eu gosto de contar histórias, vocês devem ter percebido, e eu gosto mais de contar as histórias da Bíblia. Eu procuro as histórias na Bíblia, as narrativas, porque eu acho que elas são maneiras assim, bem fáceis da gente entender a nossa própria vida. Quando a Bíblia, não que a Bíblia seja também um livro teórico, que nós não possamos entendê-la, mas ao mesmo tempo ela contém um monte de histórias. Quase que o Antigo Testamento inteiro são histórias. Porque as histórias, elas têm um poder de identidade, nós nos identificamos com as histórias. Por isso nós vamos no cinema, nós adoramos uma boa história. Por isso nós lemos os livros, nós contamos as nossas histórias, porque elas trazem uma realidade prática para as nossas vidas. E eu acho que a história de Sansão, para a gente começar, eu tenho 3 mensagens, e a primeira história que eu escolhi para vocês compartilhar é a história de Sansão. Nós estamos falando de 90 anos de Jumap, nós estamos com um tema chamado Anos Incríveis. A ideia de Eclesiastes que diz assim: lembra-te, jovem, do teu Criador, nos tempos da sua juventude. Então, a história de Sansão, para mim, ela tem tudo a ver com isso, porque é a história de alguém que, quando jovem, foi chamado para Deus, e na verdade nós vamos entender essa história melhor. É alguém que Deus tinha um propósito, e tinha um propósito de anos incríveis para Sansão. A história de Sansão é uma história interessante, porque abre a sua Bíblia em Juízes capítulo 13, você percebe que a história de Sansão é a história mais completa do livro de Juízes, tem 4 capítulos, e começa exatamente com o nascimento de Sansão, capítulo 13. Você não vai ver nenhuma outra descrição do nascimento de um outro juiz, a não ser Sansão. Toda vez que a Bíblia mostra e narra o nascimento de uma pessoa, essa pessoa vai ser muito importante. Sansão tem seu nascimento registrado. Moisés tem o seu nascimento registrado. Samuel tem o seu nascimento registrado. E quem é que tem no Novo Testamento o seu nascimento registrado? Jesus. Presta atenção nessas histórias. Como essas histórias são histórias de homens foram levantados por Deus para trazer libertação, para trazer resgate, para trazer salvação, e culmina com a própria história de Jesus. Mas vamos voltar para a nossa história de Sansão. A história de Sansão é uma história curiosa, porque conta que Sansão, a mãe de Sansão era uma mulher estéril. A mãe de Sansão, por ser estéril, ela era uma mulher ignorada. E como eu sei disso? Porque não se fala o nome da mulher de Sansão, a mãe de Sansão, perdão. Ela é apenas a esposa do pai de Sansão. O pai de Sansão, o texto mostra, no capítulo 13, no versículo 1, aqui está escrito assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, versículo 2, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril e não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque um menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus.
A cultura da época desprezava mulheres que não podiam engravidar. Mulheres que não podiam engravidar eram mulheres que não eram abençoadas por Deus. E o contexto é tão claro que nem o nome da mulher se fala. Só se fala que ela era casada com um Manoá. Mas Deus tem misericórdia dessa mulher e diz: olha, eu vou te dar um filho, porque eu tenho um plano para esse filho. Esse filho vai ser consagrado a Deus, e na sua consagração eu quero que aconteça algumas coisas. Ele não vai ter o cabelo cortado, ele não vai ter o cabelo raspado por navalha. Ele vai ser separado, inclusive das coisas impuras. Ele não vai tocar em animais mortos, não vai tocar em pessoas mortas. Tudo aquilo que fosse impuro diante da lei lá de Moisés, ele não podia tocar, e ao mesmo tempo ele se absteria das bebidas alcoólicas, do vinho, de qualquer outra bebida fermentada. Por quê? Porque Deus estava separando Sansão. E o texto continua, há uma crise no capítulo 13, porque é um milagre, e todo milagre a gente duvida muitas vezes. A própria mãe ali, Sansão, ela duvida que ela estaria grávida, ela conversa com o marido tem uma visão do próprio anjo, esse anjo vem e confirma, e nós chegamos no último versículo ali do capítulo 13, quando a gente vai ver o que significa Sansão, o nome Sansão. Nos últimos versículos do capítulo 13, versículo 24, diz assim: a mulher deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Todo nome bíblico, ele sempre tem um significado, os nomes não se dão ao acaso. E o nome que se dá para esse menino é Sansão. Sansão significa algo em hebraico como brilho, como luz. Tem um significado por trás que seria assim, a luz no fim do túnel, como a expressão que a gente usa em português. É olhar para Sansão e dizer assim: ele é a luz, ele vai trazer salvação, porque ele é fruto de um milagre. A mãe era estéril. E Deus prometeu que ele seria o nosso libertador. 40 anos os filisteus estavam oprimindo Israel. E aí há todo um foco de esperança na vida de Sansão. Percebe o status que Sansão nasce? Sansão nasce como um popstar. Sansão, ele é um ícone. Eu fico imaginando Sansão crescendo e o cabelo dele crescendo junto, e ele saindo correndo como qualquer criança, brincando, e alguém perguntava assim: quem é aquele menino do cabelo comprido? Você não sabe? Você não conhece a história? É Sansão. Você não sabe quem é ele? Deus falou que ele vai ser usado para libertar o nosso povo dos filisteus. Se Sansão tivesse Facebook, ele tinha uma fanpage lá com mais de 1000 curtidas. Sansão era um cara. Mas eu queria que vocês aprendessem uma frase comigo aqui. A frase diz assim: o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Vamos falar juntos? O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Por que eu estou dizendo isso? A história de Sansão começa muito bem. A história de Sansão começa com um milagre. Sansão é pop. As pessoas gostam de Sansão. Sansão é um ídolo. Sansão faz propaganda na televisão. Sansão é o cara. Mas o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Nós estamos falando de anos incríveis, nós estamos comemorando 90 anos de Jumap. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. E vocês estão hoje representando a Jumap, vocês são a geração atual. Tudo que já foi feito foi bom, ótimo, e nós estamos aqui porque as coisas começaram bem, mas se elas vão terminar bem, depende de nós. E nós precisamos aprender, e Sansão nos ensina que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos terminar a nossa história não muito bem, mas pelo contrário, muito mal. Sansão toma 3 decisões que mudam a vida dele. Sansão, ele, a partir do capítulo 14, Sansão começa a ter algumas atitudes que mudam a sua história, mudam o roteiro de sucesso.
É interessante, eu não quero dizer aqui que é como se Deus perdesse o controle da história, e o que Deus queria fazer não ia mais ser feito, porque nós vamos ver ao final que as coisas acontecem, e Deus livra o povo de Israel das mãos dos filisteus através de Sansão. Sim, o propósito de Deus é cumprido, mas é cumprido com dor, é cumprido com morte, é cumprido com desobediência, é cumprido com pecado, e nós não precisamos cumprir a vontade de Deus com dor, com pecado. Nós podemos obedecer. E olha só, para a gente entender essa história, como é que aconteceu, e a primeira decisão de Sansão que ele tomou, a partir do capítulo 14, nós vamos perceber que Sansão, ele tomou uma decisão, ele decidiu ter uma vida sem disciplina. Sansão, no capítulo 14, eu entendo que Sansão, ele ganha maioridade, seria que no nosso contexto, ele fez 18 anos, tirou carteira de motorista, e ele era independente. Se você não conhece a geografia da Palestina, onde está Israel, Israel está ali no centro ali da região da Palestina, onde está o Mar Morto, sobe, tem o Rio Jordão, vai dar lá no Mar da Galileia. Israel está ali naquele centro. Se você olhar para esse mapa, para o lado esquerdo, há um litoral do Mar Mediterrâneo. Os filisteus moravam ali no litoral do Mar Mediterrâneo. E o que Sansão decide fazer? Sansão decide curtir uma balada no litoral dos filisteus. Ele desce para a praia, ele tirou carteira de motorista, ele agora pode fazer o que ele quer, ele é independente, e ele vai participar de uma rave dos filisteus, no capítulo 14. E lá nesse capítulo 14, ele se apaixona por uma mulher, e ele fica louco, gamado, apaixonado por essa menina filisteia. E ele, tão apaixonado, que ele sobe de novo a serra, né? Eu sou de São Paulo, e a gente sobe a serra para chegar de novo na cidade de São Paulo. E ele falou assim: estou apaixonado por uma caiçara, por uma menina dos filisteus. E ele fala para o pai e para a mãe assim: eu quero casar com essa menina, eu quero, resolvam. O texto bíblico diz, João, mostra para mim, colocou o versículo 1 e 2 do versículo 14, o capítulo 14 diz assim: Sansão desceu até a cidade de Tima, e ali viu uma moça filisteia, voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tina uma jovem filisteia, peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. O que significa aí, por que ele decidiu ter uma vida sem disciplina? O que significa? Porque muitas vezes, o que eu entendo hoje de que é disciplina, a gente acha que disciplina é alguma coisa assim, que é um castigo. A minha mãe tinha uma varinha que ela falava assim, que ela chamava de disciplina. Então a gente aprontava, falava: vou pegar a disciplina. E a gente, para nós, disciplina era apanhar. Mas disciplina é uma atitude que nós temos de fazer algo que não necessariamente a gente gosta, mas que vai fazer bem para nós. Entenderam o que é disciplina? Disciplina é fazer algo que não necessariamente eu quero fazer ou eu gosto, mas que se eu fizer, vai ser bom para mim. O que é uma atitude de disciplina? Fácil, regime, cortar gorduras. A minha esposa é nutricionista, gente, eu sofro. Hoje, assim, só para acabar, assim, eu comi a cuca com bastante doce de leite. Fui bem disciplinado. Porque muitas vezes é abrir mão de algo que eu quero, que eu gosto, mas não necessariamente vai fazer bem para mim, e não só tem a ver com a minha saúde, mas também pode ter a ver com a minha própria saúde emocional, ou a minha própria saúde espiritual. E Sansão era um homem de Deus, certo? Ele era separado por Deus, ele era um nazireu. Ele não devia ter contato com mulheres impuras, que eram naquele contexto uma mulher dos filisteus, mas ela aqui, ele fala: eu não quero saber, eu quero. E toda vez que a gente fala eu quero, para coisas que nos fazem mal, nós estamos sendo indisciplinados. Olha só o próximo slide, o que aparece. O próximo slide diz assim: disciplina é escolher fazer o que é bom ou melhor, mesmo que não seja o que eu quero. E Sansão fala o quê? Eu quero me casar. Disciplina implica em renúncia. Uma vida sem disciplina é uma vida sem controle. Vocês vivem hoje
Plena juventude de vocês. Alguns mais, alguns menos, alguns já estão terminando, alguns já acabaram como eu, a sua juventude. Mas nós não somos velhos. Velhice é daqui uns 15 anos só. Mas nós precisamos aprender a termos disciplina, disciplinas espirituais na nossa vida, sabe? É ruim. Até hoje vou completar 42 anos agora, quarta-feira, dia 18. Mas até hoje eu não gosto de orar. É difícil para mim. É um esforço. É difícil às vezes eu ler a Bíblia. Dá preguiça. Mas eu sei que se eu fizer, mesmo que seja difícil, vai ser bom para mim. E toda vez que eu oro, que eu leio a Bíblia, toda vez que eu pratico as disciplinas espirituais, essas coisas são boas para mim. Toda vez que eu obedeço, eu entendo o que a palavra de Deus diz e eu abro mão e não faço o que eu quero, mas o que a palavra de Deus deseja que eu faça, e eu faço obedecendo, mesmo que pareça que eu estou perdendo, que eu estou saindo no prejuízo, eu estou tendo disciplina. E disciplina conserva a vida da gente, em todos os sentidos, a vida física, a vida emocional e a vida espiritual. Por que fala lá, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem? Lembra que eu falei que o meu avô morreu com 94 anos? Eu era criança e achava assim, nossa, meu avô deve ter sido muito obediente, né? Porque ele não morre nunca. Mas sabe qual é o contexto? O contexto é o seguinte, na cabeça do hebreu que escreveu o texto, que se você entender o que o seu pai e a sua mãe estão dizendo para você, que são princípios de vida, e se você atender e obedecer e honrar esses princípios, isso vai te dar sabedoria e farão que você seja mais esperto, que você se livre das enrascadas, que você saia de caminhos de morte, e a sua vida então vai ter uma probabilidade de ser muito mais longa do que se você simplesmente fazer tudo o que você quer. E a gente sabe, você já deve ter amigos seus que já estão hoje com uma carga de feridas enorme. Eu já tive amigos meus que eu já perdi por falta de disciplina, já nem vivem mais entre nós. A disciplina é algo que não é necessário. E Sansão bate tão pesado nessa área, que eu quero, o que acontece? O que? Ele se casa. E Sansão, ele era tão assim arrogante, que ele na festa de casamento, ele pega e faz um enigma. Porque tem a história anterior que ele vai pelo caminho e ele encontra um leão, e ele mata esse leão, e depois ele volta pelo mesmo caminho, agora levando os pais para o casamento, e esse leão agora tem uma colmeia no seu cadáver. Lembra que ele não podia tocar em coisas impuras? E o que ele faz? Ele não tem disciplina, ele faz o que ele quer, ele vai lá e ele toca no leão, ele come o mel, ele reparte o mel com os seus pais nem sabem que aquele mel veio de dentro de um leão morto. O texto diz bem claro isso, porque mostra a realidade de uma pessoa indisciplinada. E ele chega lá na festa de casamento. Geralmente as festas de casamento da antiguidade duravam 7 dias, e ele propõe um enigma, porque ele gostava das meninas dos filisteus, mas ele nunca gostou dos meninos dos filisteus. E ele apronta, ele faz um enigma e fala: se vocês descobrirem esse enigma, eu pago 30 peças de roupa. Agora, se eu perder, eu pago as 30 para você. E aí ele faz um enigma, e o enigma está lá no texto, rapidamente, só para vocês verem, o versículo 14 do capítulo 14. Do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias ele fica falando, e ninguém sabe. Os filisteus também não são bobos. Os filisteus vão lá e conversam com a menina, a noiva, fala assim: olha, você tem que dar um jeito, você tem que fazer Sansão dizer o que é isso, senão nós vamos matar você, matar sua família. Você pensa que os caras eram bonzinhos? Era tudo PCC lá, o negócio era, né? Era ferro e fogo. E aí diz que a menina empurrinha tanto Sansão, que Sansão diz para ela, e ela vai lá e conta para os filisteus, e os filisteus então descobrem, e aí eles respondem lá no versículo 18, antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que mel, e o que é mais forte do que o leão? Sansão fica tão bravo, mas tão bravo, que ele tem que pagar 30 peças de roupa, que ele sai na rua, ele mata 30 pessoas, pega as 30 peças de roupa dessas pessoas. Acho que ele foi no shopping, né, pegar roupa boa, né, de gente que passeava no shopping, e trouxe as peças de roupa. E Sansão fica muito bravo, tanto que ele nem consuma o casamento, ele vai embora, ele larga o casamento.
E aí vem a segunda decisão que Sansão teve. Sansão decidiu ter uma vida de vingança. Sansão decide se vingar. E o que acontece? A partir do capítulo 15, nós vamos ver Sansão querendo vingar-se dos filisteus. Ele volta depois de um tempo, passou a raiva dele. Ele é um cara mimado, né? Ele fica nervosinho. Aí quando ele volta, ele vai lá ver de novo a noiva. Aí o pai da noiva fala: mas você não ficou? Eu dei a noiva para o padrinho. Mas não fique bravo, né? Eu acho que o sogro já estava nervoso, ele vai me matar, né? Não fique bravo. Eu tenho uma filha mais nova também, você pode ficar com ela, tal. E aí Sansão, olha só, no próximo slide, como é que Sansão reage e ele faz as coisas acontecer. Deixa eu pegar aqui a minha colinha. Sansão diz assim no versículo 15, no capítulo 15, versículo 3, ele diz assim: Sansão lhes disse: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Sabe o que ele faz? Sansão fica tão nervoso, que ele captura 300 raposas. Não, isso ele faz depois. Vamos ler o texto direito, que agora eu estou contando a história errada. Volta lá, vamos voltar, capítulo 15. Algum tempo depois, Sansão vai lá falar com a mulher. Versículo 3, Sansão lhes diz: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. É isso mesmo, Ele captura 300 raposas. Se não bastasse isso, ele pega de 2 em 2, amarra uma tocha nos rabos das raposas. E põe fogo no rabo da raposa e solta as raposas, assim que nem na plantação de soja, aqui, assim lá na plantação do trigo dos filisteus. E pulveriza, queima tudo a plantação dos filisteus. Aí os filisteus, você pensa que os filisteus são bonzinhos? Eles são do PCC. Sabe o que eles fizeram? Você queimou o nosso trigo? Eles foram lá e fizeram o quê? Queimaram o pai da noiva dele, queimaram a mulher, queimaram todo mundo. Sabe esse Estado Islâmico aí, que põe as pessoas na jaula e joga o fogo? E fizeram alguma coisa assim também. E virou uma bola de neve. Por quê? O que acontece com a vingança? O próximo slide vai mostrar para a gente. Vingança é a atitude mais repetida pela mídia. Sabe que toda vez que você assiste novela, não tem vingança nas novelas? Não tem? Sempre tem um cara querendo se vingar? Um vilão, uma vilã? Lembra daquela novela que tinha aquela moça lá? Dava até medo de ver ela. Como é que ela chamava? Que queria se vingar? Adriana Esteves lá. Como é que ela chamava? Carminha. Não virou um personagem vingativo? E a gente fica simpático, a gente gosta. A gente gosta da vingança, a gente acha legal. Todos os grandes super-heróis Marvel, eles são super-heróis, são o que eles são, movidos pela vingança. Verdade ou mentira? Todos eles querem se vingar. Todos eles, aconteceu alguma coisa ruim na vida deles, ou na família deles, que eles querem se vingar. E aí a gente começa a absorver a vingança, como se a vingança fosse a atitude que nós devemos ter. Só que a vingança diz aí no slide, não é o que o padrão do cristianismo. O padrão do cristianismo é perdão. Jesus veio ao mundo, nasceu de uma mulher para promover vingança, mas para trazer perdão. E é justamente isso que a gente acaba caindo na armadilha. A gente abre mão do perdão e a gente compra a vingança. A gente pega ressentimento. Vingança é a atitude que mais a gente perde tempo. Porque quando a gente sofre por alguma atitude de alguém, a gente fica pensando como a gente vai fazer para retribuir o mal. A gente desperdiça a nossa vida, desperdiça a nossa criatividade, porque a gente quer ser criativo, na nossa vingança. Olha só o quanto Sansão de tempo perdeu capturando 300 raposas. Raposa não é um animal dócil assim, um gatinho. Vem gatinho, vem gatinho. Raposa tem que ser caçada. Imagina amarrar 2 raposas e pôr fogo no rabo da raposa. É muita criatividade. Quanto tempo ele gastou pensando em maldade? E aí ele fica o tempo todo se justificando. Dessa vez ninguém vai poder dizer que eu estou fazendo algo ruim, porque eu estou fazendo aquilo que fizeram comigo primeiro. Vingança, gente, cuidado com essa armadilha da vingança. Vingança gera morte. E só depois que eu perdoar, é que
eu vou poder aplicar a justiça. Porque quando eu falo em perdão, eu não estou falando que não se faça justiça, mas é que muitas vezes, se eu não perdoar, eu promovo vingança e não justiça. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, mas havia uma justiça, alguém morreu, e Jesus abriu mão da sua vida, a justiça continuou sendo feita, a morte continuou sendo imputada. É a mesma coisa que quando alguém vem falar comigo hoje, a mulher vem falar assim: meu marido está me batendo, o que eu faço? Aí o que eu falo para ela? Primeiro você vai perdoar o seu marido, e depois você vai na delegacia e denuncia ele, porque esse bandido precisa ser preso, porque nós temos que ser promotores de justiça e não de vingança. E são situações do nosso dia a dia, no futebol daqui a pouco, um entra mais forte no outro, aí você fica tentando achar uma maneira de retribuir. Uma amiga sua falou alguma coisa que você não gostou, e você fica esperando uma oportunidade para falar uma coisa pior ainda para ela. E a gente cai nessa armadilha, essa bola de neve. Por último, estamos acabando. Sansão decidiu ter uma vida sem disciplina, decidiu ter uma vida de vingança, e no último capítulo, o capítulo mais famoso, capítulo 16, Sansão decidiu ter uma vida sem compromisso. A história de Sansão termina com a famosa história de Sansão e Dalila, que nós conhecemos bem a história. Além da indisciplina e da sua vingança, agora Sansão abre mão a última coisa que ainda o ligava a Deus. Ele abre mão do seu último compromisso que ele ainda tinha, que era um compromisso visual, que era os cabelos compridos. Sansão abre mão da única coisa ainda que mostrava que ele era diferente, do seu compromisso com Deus, por causa do amor por uma filisteia. E a história é interessante, porque Sansão brinca com o seu compromisso. O texto vai dizer para nós, capítulo 16, versículo 4, diz assim: depois destas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. E Dalila, olha só, ela era bem marvada. Ela aceita o suborno dos filisteus, as 300 moedas de prata, e tenta então seduzir Sansão para descobrir o segredo da sua força. E Sansão brinca com as coisas de Deus. Uma vida sem compromisso é uma vida de quem brinca com Deus. Porque Sansão brinca com o seu cabelo. Fala, se colocarem, amarrarem uma lança, 7 lanças nas minhas 7 tranças. Sansão tinha dread naquela época, ele já era um rastafari. Nas minhas 7 tranças, eu vou ficar tão fraquinho que os filisteus não vão. Se amarrar com o meu cabelo, com cordões de couro que nunca foram usados. Ele ficava inventando, brincando. E aí Dalila vinha e falava assim: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele levantava e saía assim: deixa comigo, e sentava a mão dos filisteus. Mas olha só como Dalila é perspicaz. O texto até parece brincadeira. O texto continua e você vai ler e fala assim: Dalila fala assim para Sansão: você me faz de boba. Você diz que me ama. Olha, vocês já ouviram isso, meninos? Você diz que me ama e me faz de boba. Sansão, você é um brincalhão. E diz que Dalila ficava o tempo todo insistindo que Sansão estava a ponto de morrer. Meninas, vocês percebem o poder de persuasão que vocês têm? Vocês são muito perigosas. O diabo sabia disso, pois o diabo no jardim do Éden convence Eva a comer do fruto e dá para Adão. Vocês têm um poder muito grande na mão de vocês. Usem esse poder para o bem e não para o mal. Naquela mesma história de Adão e Eva, o texto em hebraico deixa claro que Adão estava o tempo todo com Eva e Adão se silenciou. Por isso até tem um livro conhecido aí do povo chamado O Silêncio de Adão,
que Adão não abre a boca, deixa a Eva falar o tempo todo. Então faltou equilíbrio, até hoje, né? Umas falam demais e eles falam de menos. Mas esse não é o nosso tema aqui hoje. Volta lá para Dalila e Sansão. Sansão então conta o que acontece de fato. Ela vai lá, corta, raspa o cabelo dele. Deve ter dado Rivotril para ele não perceber, né? E ter dormido. Aí é o seguinte. O texto está aí na tela de vocês. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Esse é o versículo mais triste da história de Sansão. Não sabia que o Espírito do Senhor tinha deixado, que o Senhor tinha deixado. Você já pensou em você achar que você está com Deus e Deus já está fora de você faz tempo? Você conhece todas as coisas de Deus, você sabe como tem que agir, você conhece o código de posturas, né, de um crente. Você se faz de cristão, mas Deus não está em você. E aí quando você achar que você vai poder aproveitar da força de Deus, Deus não está mais com você. Sansão fez isso. Sansão foi preso, teve os seus olhos furados. Sansão foi ridicularizado, foi foco de chacota. Ele servia para a diversão dos filisteus, porque os filisteus chamavam o Sansão para dar risada dele. Sansão teve que ter os seus olhos furados, para que ele enxergasse a sua verdadeira realidade, o lixo em que ele se tornou. Porque o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Sansão faz a sua primeira oração. Até então Sansão se utilizava do seu poder, da unção do Espírito que ele tinha de fato, a sua força, mas ele não tinha devoção nenhuma com Deus, ele não tinha disciplina, ele vivia uma vida de vingança, ele abriu mão do seu compromisso. Mas agora, quando ele cai no chão ali na sua realidade espiritual real, ele clama a Deus, ele faz uma primeira oração, e ele faz uma oração, olha só a oração que ele faz. Perdi aqui o meu carro. Ele diz assim: então Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Ainda tinha um coração vingativo, o danado, né? Ele era duro na queda, mas pela primeira vez ele pede misericórdia. Sansão é levado por um espaço assim gigante, lá onde estavam reunidos mais de 3.000 líderes filisteus. Ele pede para que se coloquem ele entre dois pilares, e nessa oração ele pede para que tenha força de novo. E Sansão estende os seus braços com toda a força, empurra aqueles pilares, e aqueles pilares num efeito dominó começam a cair, e ele ali elimina a vida de toda a comunidade política dos filisteus, e ele quebra o poderio dos filisteus, mas ele também perde a sua vida nesse dia. Eu creio que Sansão foi salvo, porque ele se arrependeu no final da sua vida. Tanto isso é claro que você vai para Hebreus capítulo 11, você tem os heróis da fé, e quem aparece nos heróis da fé? O danado do Sansão. Sansão, porque aonde a vida é esperança, ainda há tempo de arrependimento, ainda há tempo de se viver anos incríveis. Você não precisa acertar suas contas no último dia da sua vida com Deus, mas você pode acertar suas contas hoje e viver anos incríveis ainda. Olha só que interessante, se você olhar para o Novo Testamento, quem mais morreu com seus braços estendidos, clamando não por vingança, mas por perdão? Perdão, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus é a antítese de Sansão. Jesus morre pedindo perdão para os seus assassinos.
E é Jesus que nós temos que olhar. Se nós queremos ter uma vida disciplinada, uma vida comprometida com Deus, que busca a justiça de Deus, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o mais vos será acrescentado. Eu tenho que fazer isso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa força, Jesus Cristo é a nossa fonte de amor. E eu estou terminando aqui com 3 perguntas. O que hoje está fora de controle na sua vida, que você não tem disciplina nenhuma? A sua própria vida sexual? A sua vida sentimental? Você é o que a gente chama meninas que amam demais, que se submetem aos meninos em tudo? Tem algo hoje que está fora de controle na sua vida? Pode ser a comida, tem a ver com televisão, internet, esporte. Tem alguma coisa desequilibrada na sua vida hoje, que você precisa voltar a ter disciplina? Contra quem você tem ressentimento? Você tem tido hoje sentimento de vingança, de ódio, de desejo de mal para alguém? Você está realmente comprometido com o quê? Você veio aqui, eu sei que você tem um compromisso com Deus. Eu fico feliz de ver todos esses jovens aqui. Mas com o que você está realmente comprometido? Qual é a sua causa? Com o que você está lutando? Com o que você está se juntando a Cristo? Talvez você não tenha as respostas, mas eu queria que você pensasse. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Eu não viajei centenas de quilômetros para falar isso para vocês, sem que Deus não quisesse que isso seja falado e trouxesse para vocês perguntas que precisam de respostas. Queria orar com vocês. Queria que você fechasse os seus olhos, que você abaixasse sua cabeça. Quando eu falo para você abaixar sua cabeça, é uma atitude de reverência, de entender que diante de Deus você não pode, que você é menor que Deus. Então você abaixa sua cabeça, você se reverencia, você se prostra, dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E eu fecho os meus olhos, porque eu quero olhar para o meu interior. Sansão teve que ter os seus olhos furados, para que ele pudesse ver o seu coração. Olhe para o seu coração agora, feche os seus olhos. O que tem dentro do seu coração? O que está sem controle? Se você tem ressentimento contra alguém da sua própria família, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, algum amigo, você está comprometido com o quê? Qual é a sua oração para Deus? Coloque diante do Senhor agora. Eu creio que Jesus está aqui, Ele quer ouvir a sua oração, Ele sabe da sua dor. Pai querido, nós estamos diante de Ti, colocando os nossos corações, nos reverenciamos diante de Ti, nos prostramos, ó Pai, reconhecendo que nós não podemos. Como nossas vidas, ó Pai, é parecida com a de Sansão. Como a gente faz as coisas, Senhor, do nosso jeito. Como a gente vive uma vida indisciplinada, cheia de ressentimento. E como nós facilmente abrimos mão do nosso compromisso contigo. Por isso, Senhor, queremos Te pedir perdão. Nos arrependemos, ó Pai. Reconstrua um coração cheio de Ti, ó Pai. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, pecadores. Mas vem Jesus, toma o Teu lugar. Jesus, entra no meu coração. Jesus, entra nos meus pensamentos, que as minhas palavras, a minha boca, os meus olhos, reflitam amor, reflitam justiça, compromisso contigo. Obrigado por esse jovem, Senhor. Como é gostoso poder ficar aqui, compartilhar de Jesus com esses jovens. Como é gostoso ter esse lugar para a gente se reunir.
Que seja um tempo de bênção, Senhor, que seja um tempo de unção, da Tua presença, Pai, que Teu Espírito continue falando aos nossos corações, que o Santo Espírito de Deus continue vivendo em nós, não se afaste de nós o Teu Espírito, Pai, mas continua reverberando a Tua vontade nos nossos corações. Quero te pedir por cada jovem aqui, por cada nome, por cada história, que o Senhor esteja falando cada vez mais, nas brincadeiras, nas conversas, nos devocionais, que o Senhor esteja presente e possamos sair daqui diferentes da maneira como entramos, porque o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Nós queremos terminar bem as nossas vidas, ó Pai, queremos continuar vivendo anos incríveis na Tua presença, anos que o Senhor ainda tem para as nossas vidas, o Senhor ainda tem anos incríveis, e eu creio nisso e eu quero participar disso, Pai, e que essa seja a nossa oração, em nome de Jesus, amém.